Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje, dia 22/5 aqui de 2020, às 15h12 da tarde, estamos começando aí mais uma sexta-feira aqui, analisando aqui Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 755 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muita felicidade aqui de estar trazendo esse conteúdo para vocês aqui. Então, se não perde aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, ativa também a sua opinião aí nos comentários e tamo junto aí, criar a opinião de todo mundo aí para poder entender que a gente trocar essa ideia, né? Primeira coisa aí, a gente tem o grupo das baleias aí, é cheio de baleia aí, os caras minerando desde 2013, meu irmão. Grupo das baleias aí no Telegram, entra, acessa, tamo junto, qualquer dúvida você vai poder trocar comigo e com essas pessoas aí também influentes no mercado, beleza? Então tamo junto aí e não perde aí a ideia. Ontem a gente teve aí uma live aí, eu e o Emanuel Takahashi lá no canal do Bitcoin Move. Ele é o CEO do Bitcoin Move, então achei muito interessante aí essa nossa conversa aí. E queria só agradecer a ele aí a oportunidade de ter participado aí também nesse evento, né? Foi bem interessante aí a minha primeira live aí, participação aí com outro canal, né? Então, muito obrigado aí a ele, Emanuel Takahashi, e tamo junto, galera. Vamos nessa aqui direto aqui para nossa noticiazinha de hoje aqui. A gente tem aqui aquele fundo que a gente acompanha bastante aqui, que é um dos principais aí fundos de investimento no mundo das criptomoedas, né? Ele é o Grayscale, né? Eu já falo bastante dele aqui há alguns tempos, né? Então, se você está inscrito aí já há algum tempo, você já ouviu falar sobre o fundo Grayscale. E ele simplesmente acabou de lançar um novo relatório aqui falando algumas coisas que estão acontecendo aí, principalmente com as CBDCs, né, que são Central Bank Digital Currencies, né, que são moedas digitais dos bancos centrais, né, que eles estão criando para poder substituir, quem sabe, o dinheiro de papel, né, e com isso conseguir controlar e manipular cada vez mais as pessoas, né? Porque aí sim eles vão ter direto o acesso de impor a taxa de juros que eles quiserem em cima de você, a taxa de inflação que eles quiserem em cima de você, e você simplesmente não vai ter como fazer nada, né? Então eu achei muito interessante aqui esse relatório que saiu aqui também no Decrypt, né? Um site que a gente acompanha bastante, falando sobre esses potenciais interesses aí dos bancos centrais em criação dessas criptomoedas, dessas moedas digitais de bancos centrais. Inclusive a China já está bem avançada nesse patamar e a Europa também, através da França, já fez inclusive testes dessa moeda digital. Então, o que a galera aqui da Grayscale está falando aqui nesse reporte é que simplesmente o interesse por Bitcoin está cada vez crescendo mais por conta de que os grandes investidores estão entendendo que os bancos centrais vão passar e atingir, adotar essa medida de utilizar as CBDCs, né, que são essas moedas digitais aí dos bancos centrais. Então, eles querem ter uma maneira de estar fora desse sistema, né, os grandes investidores que, através da Grayscale, né, em Wall Street, né, porque Grayscale é, quando você pensa em Grayscale, você está pensando que eles estão ali no meio da Times Square ali, né, vendendo Bitcoin ali para todos os grandes bilionários aí, investidores ao redor do mundo, né, tanto é que eles já têm mais de 360 mil Bitcoins em carteira, né? Isso são 360 mil bitcoins que não vão mais ser vendidos no mercado, né? São lá travados dentro das carteiras lá do pessoal da Grayscale, né? E a galera que entende já a tecnologia. Então, bem interessante aí, ele trouxe também no relatório aqui, esse trecho do relatório, essa comparação aqui que o pessoal da Grayscale fez com o Bitcoin e as CBDCs, né? Então, a política monetária, né, do Bitcoin, ele fala sobre a existência de somente 21 milhões de moedas e que não pode ser debased, né, que não pode ser inflacionada aí com o passar do tempo. Afinal, o Bitcoin ele é um hard asset, né, ele tem esse limite de 21 milhões de moedas que vão ser emitidas na história, e quem tem, quem não tem, um abraço. E aí, ele fala também sobre as políticas monetárias aqui das CBDCs, que são controladas por bancos centrais, e a gente já sabe aí como é que eles agem, né? Então, a gente já sabe, né? A gente não precisa
tá passando por isso, né, galera? Então a geografia, né, do Bitcoin é completamente global. As CBDCs, cada banco central vai ter a sua moeda digital ali circulando dentro do âmbito do Banco Central. Então, a capacidade de você fazer o storage, né, de você guardar, de você poder fazer a custódia do seu próprio dinheiro. Com o Bitcoin, você apenas precisa de uma private key, né, de uma wallet, que vai você ter acesso às palavras privadas. Se você tiver a sua seed phrase, né, as suas palavras lá que significam que você tem a posse da wallet, simplesmente você já tem a custódia deles em mão e é seu, né? E aí, nos bancos centrais aqui com as CBDCs também não tem isso daí, você simplesmente vai ter alguma espécie de carteira digital aí desenvolvida para poder segurar essas CBDCs e simplesmente você pode estar exposto aí a qualquer tipo de bloqueio, banimento dos seus fundos por um todo, se o Banco Central ou se o governo ou se alguma coisa entender que você está fazendo alguma coisa de errada com o seu dinheiro, né, galera? Então, a capacidade de transferir também é bem interessante. O Bitcoin você pode transferir a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. E você só precisa de, para ser mais fácil, internet. Então, é uma coisa que você vai provavelmente conseguir acessar aí de qualquer parte do mundo, né? Então, as CBDCs elas teriam o risco de terem transações censuradas por bancos centrais, porque eles imaginam que você poderia estar fazendo algum tipo de coisa que não é do interesse deles, né? Então, mais um ponto a favor aí do Bitcoin. E simplesmente a gente tem aqui também o Bitcoin funcionando aí com mais de 99,9% desde o início, em 2009, né? E aí as CBDCs elas ficariam aí teoricamente 24/7 também, mas, né, podendo ser paradas a qualquer momento aí, se assim bem entendesse um banco central qualquer, ele que for, né? Então é bem interessante essa comparação que eles fazem. E aí eu queria passar aqui para esse artigo aqui do Ray Dalio aqui, que ele é muito complexo, muito extenso, né? Mas eu não vou falar sobre ele todo, eu vou só falar alguns pontos chaves, que ele fala sobre os ciclos de big cycles over the last 500 years, né? Então são os grandes ciclos de poder do capital que existiram nos últimos 500 anos, né? Então ele fala aqui, ele começa falando, e eu achei bem interessante que esse ponto de vista dele aqui, um método de, mais ou menos como que acontece o ápice do sistema financeiro de um capitalismo, de uma reserva de valor mundial, por exemplo, como hoje a gente tem o dólar, né? E como acontece o declínio também com o passar do tempo, né? Porque sim, todas as moedas nesses últimos 500 anos de história aí, desde o início aí do capitalismo, né, a gente tem essas moedas fiduciárias quebrando, né? Em algum momento da história, as pessoas tendem a perder a confiança que ela tem naquele papel de dinheiro, né? Aquela moeda monetária, né? Aquele instrumento monetário que é utilizado para poder as pessoas transacionar dia após dia, né? Então ele começa aqui falando sobre a nova ordem, né? Sempre tem um anterior, né? Então a nova ordem se estabelece e aí começa um novo império com um novo patamar de reserva de valor mundial. No caso a gente está vivendo a do dólar, né? Então ele acredita que com o passar do tempo a moeda assim inflaciona tanto e também é gerado tanta dívida no mercado como um todo, as pessoas assumem tanta dívida que os governos também assumem tanta dívida, no caso, que a dívida se torna impagável. E a partir do momento que a dívida se torna impagável, a gente tem a bolha do débito, né? A bolha da dívida acontecendo, e na sequência a gente vem a ver o economic downturn, né, que seria a revirada da economia, né, quando a economia começa a sentir o impacto desse poder da reserva de valor atual sendo perdida, né.
Então ele mostra aqui e fala sobre diversas coisas que já aconteceram, né? Primeiro ele fala aqui sobre os impérios aí que tivemos, né? E primeiramente foi um da Holanda aqui que a gente viu lá com empresas. O primeiro mercado de ações que existiu no mundo, a gente sabe que foi lá na Holanda, né? Com uma empresa que ele fala bastante aqui chamada, deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho, Deutsche. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ele é a Deutsche East India Company, né? Foi o primeiro mercado de ações aí que chegou na história, né? Então eu queria falar um pouco sobre esse gráfico, que ele mostra a exposição aqui dessa reserva de valor mundial, né? Que era na época na Holanda. E aí, depois da Holanda, a gente teve o ciclo, como aconteceu naquele que eu mostrei para vocês. E na sequência, quando caiu, a gente iniciou o novo padrão, que foi o da Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha com o poderio lá da Libra inglesa, né? Simplesmente conseguiu estabelecer aqui um novo patamar. E teve também o seu declínio aí após cerca de 200 anos, né? Ele estima aqui que cada moeda tem o seu auge em cerca de 200 anos, né? Ela dura cerca de 200 anos aí para poder que aquele patamar se colapse, né? E entre um novo para poder assumir o lugar. Então ele fala sobre a parte da Alemanha, a parte da Inglaterra, que é essa linha preta, e na sequência veio os Estados Unidos, né? Que é a linha azul aqui no gráfico. E aí, na sequência, ele acha que a gente já está aqui nessa região de declínio do poderio da moeda dólar americana ser considerada como reserva de valor. E quem vem escalando aqui na visão de Ray Dalio é a China, né? A China vem agora com a linha vermelha, né? Então é bem interessante aqui esse relatório do Ray Dalio. Ele fala mais um pouco sobre essa empresa alemã aí, da Holanda, na verdade, que eu comentei com vocês, essa Dutch East India Company, né, que na verdade era um dos primeiros mercados financeiros que existiu no mundo e foi uma das primeiras bolhas aí, como você pode ver aqui nesse gráfico. Simplesmente a gente tem aqui o nível de empréstimos aí realizados pelo governo aí, né, pelo Banco de Amsterdã na época. Simplesmente a área verde aqui que você vê no gráfico são empréstimos ao governo. Aqui na área vermelha são empréstimos aos cidadãos das cidades, né? E a área azul era o empréstimo que já tinha sido dado pelo Banco de Amsterdã na época a essa empresa Deutsche East India Company, né? Que na realidade só existia ela como empresa e ela era como se fosse o mercado tradicional de ações como um todo. Ela era a única ação que existia e as pessoas investiam nessa companhia porque ela tinha vários navios e conseguia fazer esse caminho entre esses países da Holanda, do East India, né, para poder fazer transações e negócios, né? Isso nas épocas de 1790 aqui, como vocês podem ver, 1780 até 1790, quando a gente teve o estouro da bolha aqui dessa empresa e simplesmente perdeu tudo, né? A gente teve a empresa quebrando aí e trazendo como um todo aí todos os investidores do mercado nesse sharp decline, né? Ela caiu muito forte. E aí muita gente perdeu dinheiro na época e entrou na sequência o governo britânico como a reserva de valor mundial, né? Então, bem interessante aí, eu achei massa aí criar a opinião de vocês sobre o que vocês acham desse tipo de conteúdo aí nos comentários e se interessa para você que eu continue falando sobre esse tipo de coisa, né? Porque é um ponto de vista bem interessante aí. A gente sabe que a China ela está crescendo aqui, como o próprio Ray Dalio falou. Só que eu não acredito que a China, as pessoas vão acreditar na China fielmente a ponto que a reserva de valor mundial se torne a China. E aí, no caso, a gente tem o Bitcoin, né? O Bitcoin que é uma moeda imparcial, apolítica, né? Ela não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de governo central e nenhum banco central também, né, no caso.
Então, não é controlado por ninguém. Por esses motivos, né, e tudo que a gente vem conversando, eu acredito que o Bitcoin pode sim se tornar um ativo que vai sair da casa dos 168 bilhões atuais para, quem sabe, aí, trilhões, 10 trilhões, 15, 20 trilhões aí de dólares, né? Então, nesse patamar, quem está exposto ao mercado hoje está muito bem, né? Porque a gente teria aí uma transferência de riqueza muito grande no mundo, né? E quem está aqui no começo consegue se beneficiar, né? Então, o mercado de criptomoedas hoje no total de 256 bilhões, a gente tem nas últimas 24 horas aí 65 bilhões de dólares aí transacionado nas corretoras e o Bitcoin com 65,8% na dominância, né? O Ethereum vindo aqui forte, com cerca de 8,96% na dominância deste cap, e o Bitcoin com cerca de 9.200 dólares aí agora na negociação, né? Então a gente vê aqui uma alta de 2,6% nas últimas 24 horas aí no Bitcoin, porém o cap aqui vem chegando a 68,9 bilhões de dólares, né? Então a gente tem um Ethereum com 208 dólares aqui agora no momento da análise e ele vem com uma alta superior à do Bitcoin, ou seja, ele está melhor performando o Bitcoin no dia de hoje, com cerca de 6,5% aí de alta, chegando a 22,9 bilhões de dólares aí no seu cap. E a gente vem ver aqui também que Chainlink subindo 7,5 e Kyber Network subindo 7 e Synthetic subindo 6,4. Todas elas acima do Bitcoin, ou seja, é só diminuir o tanto que o Bitcoin está subindo pelo tanto que a Ethereum está subindo e a gente simplesmente faz a conta aqui, mostrando o preço em Bitcoin, que todas elas estão subindo, né? Então é bem interessante a gente ter esses patamares em vista, né? Entender que o portfólio está crescendo aí sadiamente. Então a gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, né? Para a gente entender que sempre começa com essa visão de longo prazo, né? A gente entender que os movimentos demandam de tempo para que aconteçam, né? Como eu vinha comentando ontem também na live lá com a Manuel, foi muito show. A gente está aqui ainda dentro dessa nossa figura de triângulo ascendente aqui nesse patamar bem interessante aqui, que o Bitcoin continua se mantendo, né? A gente espera aí que hoje, às 9 da noite, ele consiga fechar pelo menos acima aí dos 9.290 dólares, o que indicaria um movimento muito saudável para o Bitcoin. Por quê? Porque aí ele conseguiria fechar acima do fractal de 21 períodos, né? Que é o único fractal que a gente está negociando abaixo aqui no momento da nossa análise, né? E os fractais são essas médias móveis que cada uma delas tem a sua importância, né? Então, na minha análise aqui, quanto maior o fractal, maior a importância que ele tem, maior a força que ele vai ter de agir como suporte ou resistência, né? E isso também pode indicar que como a gente vai ter mais força para poder segurar naquele patamar ou romper aquele patamar, a gente simplesmente entende que os movimentos são fortes, né? Quando acontecem rompimentos em fractais grandes, em médias móveis grandes, né? Então é bem interessante aí a gente ver que toda vida que o Bitcoin recua aqui para o nosso fractal de 1.200 períodos é uma ótima oportunidade, né? Então, no passado aqui, no final de 2018 para o começo de 2019, foi uma ótima oportunidade você estar de olho aqui no fractal de 1.200 dias, né? E entender que aqui nessa região é um bom ponto de compra, né? E aqui nessa outra região também um ótimo ponto de compra. Como vocês puderam ver, fractal de 1.200 períodos foi perdido, mas na sequência já recuou, já está negociando bem acima desse fractal, né? Fractal hoje de 1.200 períodos, hoje está nos 6.697 dólares, né? Então, tá bem interessante aí, o preço já está mais de, se for de alta, né? Ele está aqui cerca de 37%, e se for de queda, a gente está aqui com cerca de 27% aqui para encontrar o fractal. Então é bem interessante aí a gente estar de olho nesses patamares. Eu acredito que o suporte principal que o Bitcoin tem no curto prazo os 8.000 dólares, continua sendo aqui a casa dos 8.000, 8.200 dólares. Se a gente perder esse patamar,
dos 8.000, 8.200 dólares, aí a gente pode sim estar vindo fazer movimentos de vir testar pelo menos essa região fractal aqui novamente dos dos 6.700 dólares que eu comentei com vocês, o fractal aqui de 1.200 períodos, né? Também a gente tem o nosso de 610 períodos, a nossa linha laranja aqui, para vocês que sabem, que já estão inscritos aqui no canal, eu gosto muito de analisar esse 610, porque essa linha laranja aqui, ele é um dos grandes balizadores, né? Quando a gente está acima dele aqui, que a gente rompe ele nessa região, a gente tem um movimento sinistro. Então, mesma coisa que acontece aqui nesses outros patamares, né? A gente teve aqui um rompimento, pô, levou uma alinhada. Teve um rompimento, pô, já deu uma alinhada. Então, a gente tem que ver que esses patamares podem sim agir como suporte no futuro, né? Tendo em vista que o preço está acima de todos eles, né? Acima de todos esses patamares, né? Então, ele segue ainda bem interessante aqui. No momento, eu ainda continuo acreditando que nesse possível terceiro teste aqui que a gente vem a fazer nessa retazinha aqui, ele não vai conseguir sustentar essa reta aqui, ela não vai conseguir sustentar, e provavelmente eu acredito que a gente vai ter candles começando a fechar acima desse nosso padrão aqui de triângulo ascendente, né? E o que poderia trazer o preço para testar essa nossa linha de tendência de baixa aqui, que como eu venho conversando com vocês aí há algum tempo, ela já tem cerca de 890 dias, né? 887, 88 dias aí de queda, né? Então a gente já está aí há quase 3 anos caindo e andando de lado, né? Também. E eu acredito que esse movimento já está mais próximo de acabar do que nunca, né? Então ele se confirmaria se a gente conseguisse continuar fechando candles acima dessa região dos 11 mil dólares, né? Então vamos entender aí que o movimento do preço demanda de tempo para que aconteça e que a gente vai estar de olho aqui diariamente para poder seguir a nossa análise, né? E seguir aqui vivos no mercado, que é o mais importante, né? Então estamos juntos aí, vamos aqui para o Ethereum. O Ethereum rapidinho aqui, a gente vem ver aqui como é que ele anda. E o Ethereum tá, meu Deus do céu, lindo. Olha o que foi que aconteceu. Ele vem, cai, testa o suporte, vou pegar o pincel aqui, ele testa o suporte. Depois que ele testa o suporte, sobe. Não consegue romper o topo ainda anterior, né? O topo está aqui na casa dos 226 dólares, mas ele cai. Aí o que é que acontece? Depois que ele cai, ele vem, testa o suporte mais alto do que o suporte anterior, e aí agora ele está querendo mostrar força aí e querer, quem sabe aí no final do dia às 9 da noite, está rompendo a máxima desse candle aqui do dia anterior, que foi nos 211 dólares aí e 50 cents. Então, se hoje ele fecha o candle às 9 horas da noite acima desses 211 dólares e 50 cents, a gente tem um movimento chamado engolfo. E ele é lindo, né, galera? O engolfo é lindo quando ele acontece, né, galera? Então vamos ficar de olho aí. Ele está querendo engolfar aqui esse movimento, então seria bem interessante aí. O importante é ele continuar fechando o candle acima do fractal 21 períodos, que hoje está na casa dos 203,93 cents. Ou seja, 204 dólares ali é um patamar interessante aí que o Ethereum tem que, no mínimo, fechar o dia de hoje aí para poder a gente continuar negociando acima do nosso fractal de 21 períodos, o que indicaria que no curto prazo a gente ainda está numa tendência de alta, né? Ele já vem testando os suportes aqui nessas regiões aqui abaixo. Os fractais aqui vem aguentando a pancada. Um dia de ontem ele chegou a testar o nosso fractal de 100 períodos, que está na casa dos 189 dólares, mas voltou com tudo, né? E simplesmente a gente está aqui querendo engolfar esse movimento e vamos ver como é que vai ser aí o final do fechamento do dia. Então, tamo junto aí, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí também, a sua opinião aí, que é muito importante aí para poder esse canal crescer e se desenvolver cada vez mais, beleza? Tô programando aí alguma outra live aí, pessoal aí, mais para frente eu declaro aí com mais detalhes para vocês aí.
E tamo junto, galera. O mundo aí é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.